E aí, por acaso você já teve a sensação de estar sendo observado por alguém no momento que você estava sozinho, de repente indo para casa a pé, de noite, na rua, indo para algum lugar? Você sentiu que tinha alguém te olhando, mas você não sabia explicar, porque você procurava e você estava sozinho. Só que aquela sensação ela tomava conta de você e você tinha certeza daquilo? Se sim, talvez você vá se identificar um pouco com a história de hoje. Uma história tirada do subreddit Backwoods Creepy se chama Unhollow, e é sobre ela que eu vou falar hoje. Nessa história, o nosso protagonista, que eu apelidei carinhosamente de Tony, vai falar um pouco de uma experiência que ele teve indo fazer uma trilha. O nosso protagonista começa a história falando que ele precisava se desconectar da sociedade, fugir um pouco da tecnologia e entrar em mais contato com a natureza. Então, ele decide justamente fazer uma trilha. Ele escolhe um lugar chamado Mount Hood, que fica no Oregon, e ele diz que ele morava a umas 2 ou 3 horas de distância desse lugar. Quando ele chega em Mount Hood, ele acha o lugar perfeito, uma trilha chamada Unhollow, um lugar que ele nunca tinha visto na internet, não tinha se popularizado, não era mainstream, então ele sabia que ia ser o ideal para ele de fato entrar em contato com a natureza e fugir um pouco das pessoas, porque ele não ia ter turista, não ia ter gente só indo para tirar foto. O Tony diz que o começo foi perfeito, as primeiras horas foram exatamente o que ele imaginou. Ele conseguia ouvir o vento soando pela floresta, batendo nos galhos das árvores, ele sentia a bota dele pisando no cascalho na trilha. Porém, conforme o tempo foi passando e ele foi se sentindo sozinho, ele foi percebendo que tinha uma sensação que estava tomando conta dele. Só que no começo ele não queria acreditar nisso, então ele tentava afastar aquilo da cabeça dele para ele não ficar com medo. Só que o tempo foi passando e ele percebeu que era inevitável. Aquela sensação só continuava assolando ele. E ele sabia que sensação era. Ele fala que a pessoa que está lendo também sabia. Ele estava sendo observado por alguém. Quando ele tem certeza disso, quando ele decide abraçar esse sentimento, ele aperta um pouco o passo na trilha e começa a andar. Mas conforme ele vai se desconectando um pouco desse pensamento e prestando mais atenção na trilha, ele decide parar um pouco e observar todo o caminho que ele percorreu e toda a natureza. Quando ele olha para baixo na trilha, ele percebe bem lá longe, no meio das árvores, um par de olhos encarando ele. Mas os olhos não piscavam, só encaravam ele. E ele fala que ele quase reconhecia o que estava observando ele. Ele falava que parecia um veado, mas o Tony disse que não era um veado normal. Ele sabia como veados eram, e aquilo não era um animal normal. Então ele fica assustado, porque era um par de olhos de um bicho que ele não reconhecia, que não piscava e só encarava ele a alguns quilômetros de distância. Não sei, mas me passa uma vibe meio de Skinwalker. Então ele resolve apertar o passo e seguir o caminho dele. Depois dessa experiência um pouco traumática, ele continua seguindo a sua trilha e o nosso protagonista dá de cara com duas pessoas, um casal na verdade, um homem e uma mulher. E o que mais atormenta o nosso protagonista não é o fato de terem duas pessoas fazendo trilha, até porque aquilo era um lugar público, seria normal pessoas estarem lá. Mas essas duas pessoas estranhas, elas estavam indo de encontro ao Tony. Então, se o Tony estava subindo, elas estavam descendo. E ele diz que tudo neles era estranho. Nada fazia sentido. Suas roupas eram estranhas, seus cheiros, a forma como eles encaravam o Tony. Parecia até que eles tinham saído de uma fotografia antiga. E conforme eles vinham em direção ao Tony, eles não tiravam os olhos do nosso personagem. E o nosso protagonista, para quebrar esse clima, ele resolve falar oi, ele resolve cumprimentar o homem e a mulher. Mas o nosso protagonista diz que nesse momento, quando ele tenta falar, a voz não sai da boca dele, a voz não ecoa, e consequentemente ele não tem uma resposta. As duas pessoas que estavam vindo ao seu encontro não respondem ele. Então ele só continua seguindo o caminho enquanto elas vêm se aproximando. Mas quando elas chegam perto, elas simplesmente passam pelo Tony e continuam descendo a trilha enquanto ele continua subindo. Mas por aquela cena ter sido extremamente esquisita, o nosso protagonista vira a cabeça e olha para as duas pessoas que tinham passado por ele. E nesse momento, ele conta pra gente que elas viraram a cabeça para ele ao mesmo tempo, as duas pessoas juntos. E eles começaram a encarar o nosso protagonista. E nesse momento, quando o Tony olha para os olhos desses dois personagens, dessas duas pessoas, ele fala que os olhos dele e dela estavam pretos, completamente pretos, sem alma, vazio. E eles sorriem pro Tony. Só que um sorriso macabro, um sorriso, como o nosso protagonista disse, inumano, fora de qualquer coisa que ele já tinha visto. Dentes pontudos, dentes tortos,
E pior, a cabeça deles estava mais torta, mais virada do que um ser humano deveria virar. É aí que o nosso protagonista percebe o que ele deveria fazer. Ele deveria simplesmente fugir dali, correr, ir de volta para o seu caminhão e voltar para sua casa. Mas conforme ele vai pensando isso e continua seguindo o seu caminho na trilha, ele vai vendo que essas duas pessoas vão se distanciando e vão se perdendo no meio da floresta. Então ele resolve continuar o caminho, não sei por qual motivo, ele teve duas experiências bizarras e optou por continuar indo. Conforme a noite cai, o nosso protagonista acha um lugar para armar sua barraca. Ele monta ela, depois de muito sacrifício por causa da sua mão tremendo. E nesse momento ele percebe que a floresta não estava normal. Estava tudo escuro, obviamente, por causa da noite, mas ele não ouvia nada. As árvores não emitiam som, o vento não fazia som, não tinha som de pássaros, não tinha som de insetos. Ele só conseguia ouvir o próprio coração palpitando. E isso deixa ele um pouco em choque e com uma sensação muito ruim. E conforme ele olha ao seu redor, olha as árvores, olha as pedras, olha a grama, ele vê dois rostos familiares, no meio da floresta de noite, escondidos atrás de uma árvore. O rosto da mulher e do homem que ele viu no meio da trilha. Mas conforme ele vai analisando o ambiente ao seu redor, depois de ver esses dois rostos, ele percebe que não eram um e nem duas criaturas, que não são mais pessoas agora. Eram entre 17 e 18 daquelas coisas. O Tony fica em choque, ele saca sua arma. Num momento de pânico e estresse, ele tem certeza que ele vai morrer por literalmente medo. Ele vai morrer de medo. Então, em um ato de loucura, ele pega sua arma e dá 2 tiros pro ar, pra cima. E aí ele percebe que ele tem que correr, porque nenhuma daquelas criaturas sequer se mexeu, não teve nenhuma reação. Ele simplesmente sai correndo, pega suas coisas e vai embora dali. Ele fala que ele não lembra de nada. Ele não lembra como ele chegou em casa, ele não lembra como ele chegou no carro dele. Ele só lembra dele ter chutado a porta da casa dele e ido se esconder dentro do quarto no escuro com a arma na mão. 11 meses passaram e nosso protagonista diz que ele continua vivendo aquilo toda noite. Ele diz que escrever sobre aquele acontecimento, estudar sobre aquilo que aconteceu, virou uma obsessão para ele. Tudo gira em torno daquilo. Ele começa a trabalhar em uma mecânica na cidade dele, mexendo com óleo, carro, esse tipo de coisa. E fala que ele não consegue deixar de reviver aquele momento, mesmo quase um ano tendo se passado. O Tony ele fala que tem sido comum ele acordar paralisado nas noites, com o coração acelerado e tendo pesadelos com aquilo. Porém, ele tem vivido com isso. Um dia ele volta de casa do trabalho e a esposa dele diz que quer fazer uma trilha de 30 quilômetros. O que já deixa ele meio em choque, porque ele não queria dizer não para a esposa dele, mas ele também não queria passar por aquilo de novo. Mas ele ia falar o quê? Amor, não consigo, tive uma experiência traumática, um monte de bicho me seguiu e eu não quero fazer isso. Não, isso não era uma opção pro Tony. E ele resolve aceitar, torcendo para que aquilo não fosse acontecer de novo. Mas se eu tô contando essa história, vocês já devem saber o que vem por aí. Ele fala que sexta-feira, às 2 da manhã, eles foram fazer a trilha. Não foi para o mesmo lugar, não foi para Mount Hood, não foi para On Hollow. Foi em outro lugar, foi perto de um lago, inclusive. Então, 2 da manhã, eles saíram de casa, chegaram lá por volta de 3 horas e começaram a caminhar. Ele disse que o céu era deslumbrante, era maravilhoso. Ele conseguia ver as estrelas, a natureza, era tudo lindo. Por um breve momento, ele até esqueceu do que tinha acontecido, ou pelo menos ele conseguia relevar a situação. Eles falaram que eles fizeram uma caminhada um pouco devagar, eles paravam bastante para poder apreciar a vista, para poder descansar. E quando foi 1h30 da manhã do outro dia, eles pararam para poder montar a tenda e descansar um pouco. Faltava, acho que ele diz na história que faltavam mais ou menos 5 milhas para eles terminarem o percurso. Então eles param, eles estavam praticamente andando e dormindo ao mesmo tempo, de tão cansados que eles estavam. Eles montam a barraca e no mesmo instante que a barraca fica pronta, a esposa do Tony ela despenca, ela dorme imediatamente. No momento que ela dorme e ele não consegue dormir, ele fica na tenda, ele diz que ele sabia o que estava acontecendo e sabia o que ia acontecer. Ele estava meio traumatizado com o que tinha acontecido da última vez e com razão. Ele fala que o som do vento, tudo assombrava ele, tudo que ele conseguia ouvir e ver traziam lembranças para ele
e faziam ele ficar com medo. O Tony diz que ele tentou fechar o olho por um tempo para ver se ele conseguia pegar no sono, mas no exato momento que ele fechou o olho, ele começou a ouvir um assovio muito estranho. Parecia até que tinha alguém cantando. E conforme ele foi prestando atenção no barulho, ele começou a ouvir algumas vozes. Não era uma língua que ele conhecia, não era inglês, não era português. Parecia uma língua nativa local. E ele ouviu as pessoas cantarem em volta da tenda deles. O Tony diz que ele sentia as pessoas se aproximando, que o cantarolar, a música que eles estavam cantando, parecia ficar cada vez mais próximo. Ele falou que cada pelo do corpo dele se arrepiou, que o coração dele quase pulou pela boca. Então a primeira reação que ele teve foi acordar a mulher dele, puxá-la pelos braços e ir correndo de volta para o carro. Ela nem questionou, só foi atrás dele. Eles deixaram tudo para trás, pegaram só a mochila, foram direto para o estacionamento. Quando eles chegaram no estacionamento, o Tony viu que já eram 7 da manhã. E no momento em que eles montaram a barraca, eram 1h30. E ele não dormiu. Então ele fala que ele não sabe como se passaram quase 6 horas de diferença do momento em que eles montaram a barraca até eles chegarem no carro. Parece que o que foram no máximo 40 minutos para o Tony, na vida real foram quase 6 horas. Então eles entram dentro do carro e vão direto para casa. Durante o caminho todo ele só consegue pensar como aquilo foi acontecer de novo. Ele ficou meio em choque, não conversou com a mulher dentro do carro, não explicou para ela o que aconteceu. E pelo que o nosso protagonista conta, eles meio que deixaram esse assunto morrer. O que fica remoendo na cabeça do Tony é que, mesmo indo para outro lugar, mesmo fugindo do lugar que ele tinha ido, ainda assim alguma coisa estava seguindo ele, alguma coisa estava atrás dele, e ele fala que aquelas criaturas não iam deixar ele em paz. O nosso protagonista termina a história falando que existem algumas coisas que devem ser esquecidas, e que ele tenta esquecer isso todo santo dia, mas ele não consegue. E contar essa história, passar essa história pro subreddit é uma coisa que tem aliviado um pouco a cabeça dele. E de fato eu concordo, algumas coisas têm que ser esquecidas, mas elas não podem deixar de ser temidas também. Mas e aí, me conta, o que vocês acharam dessa história? É uma história que eu particularmente achei bem interessante, por ter um tom um pouco mais sobrenatural, mas ao mesmo tempo ela também não deixa de ser um pouco realista, ela não é tão fantasiosa. Ela me lembrou algumas lendas que são bem conhecidas lá nos Estados Unidos, né? Pra quem não sabe, o folclore americano é bem forte. Então me lembrou algumas coisas como o Wendigo, o Skinwalker, esse tipo de coisa. O Wendigo nem tanto, mas ainda assim, por ele falar um pouco sobre a linguagem, a comunicação nativa entre os personagens da história, entre as criaturas, me remeteu um pouco a essa parte de Wendigo, que nada mais é do que um folclore nativo americano. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer mais esse tipo de conteúdo aqui. Não só esse tipo de história, porque acho legal fugir um pouco desse tema, contar um pouco sobre Analog Horrors, que é uma coisa que eu gosto bastante, que tem se tornado bem popular ultimamente. Também quero contar um pouco sobre algumas creepypastas, que são histórias que estão aí na internet há muito tempo mesmo. Então é isso, espero que tenham gostado e apaguem as luzes.